Falei que ia continuar, então continuamos. Então, durante o governo do Castelo Branco, a gente vai ter uma grande censura e repressão. Então, durante o regime militar, a gente vai ter a criação de alguns órgãos que serão do governo e eles vão ser utilizados para reprimir a população. Esses órgãos eles vão ter a função de espionar e controlar as informações que circulavam no país. Então era praticamente proibido qualquer organização, elas eram proibidas. E se você se organizasse para, reclamar de alguma coisa que o governo estivesse fazendo, a sua organização era considerada subversiva e podia ser punida com tortura, com prisão e tudo mais. Que órgãos foram criados então? O CNI, que é o Serviço Nacional de Informação, o Departamento de Operações Internas, que é o DOI, o Centro de Operações e Defesa Interna, que é o COD, e dentro desse centro de operações, só que pensando na ordem estadual, havia o Departamento de Ordem Política e Social, que é o DOPS, que vai fazer muita perseguição política no Brasil inteiro. Então, assim, muitos políticos, estudantes, artistas, trabalhadores que eram oposição ao regime foram perseguidos, outros foram mortos, outros presos e outros torturados. Então, assim, é um regime que matou bastante gente e a gente não pode negar que ele aconteceu. Vários opositores ao governo foram embora do país porque eles eram perseguidos, ficaram com medo de ser mortos. Então, a gente tem uma grande quantidade de artistas, escritores e jornalistas que deixam o Brasil nesse período. Então aqui eu coloquei, a questão da censura e da repressão vai ser intensa, os meios de comunicação também vão ser censurados, o movimento operário, o movimento estudantil vão ser reprimidos e perseguidos. Em 67 vai entrar em vigor a lei da imprensa, que limitava o direito à informação. Coloquei aqui para vocês, Censura proíbe l'express. E aqui eles tiraram essa notícia e colocaram um soneto, um poema aleatório. Então essa lei ela controlava tudo que era produzido pelos meios de comunicação e poderia proibir a publicação de certos materiais, como é o caso aqui. A gente não sabe o que era, mas a gente viu que o Jornal do Nada colocou o poema Os Lusíadas do Luiz Camões, que nada tinha a ver com o que estava acontecendo no Brasil. Daí a gente chega no governo do general da Costa e Silva, que é o governo do Costa e Silva, que ele assume em 67. O Costa e Silva, então, vai defender o maior fechamento político e o aumento da repressão. Vários grupos políticos e vários outros grupos se organizam contra o regime militar. Greves vão voltar a acontecer nesse período. Havia uma grande agitação política e social. Mas o governo não estava disposto a aceitar essas contestações e a repressão vai ser uma das mais violentas. Então a gente vai ter a morte nesse período de um estudante da UNE pela polícia militar, a prisão política de opositores, e isso vai ser um exemplo então do terror que estava no Brasil. E percebendo todo esse contexto, Costa e Silva vai aprovar o chamado AI-5, que vai ser o mais repressivo de todos esses atos institucionais que aconteceram durante o regime militar. O AI-5, então, dava ao presidente os seguintes poderes. Ele fechou o Congresso Nacional. O que significa isso? O Congresso Nacional é feito por deputados. Os deputados representam o povo. Então, significa que o povo já não tinha mais vez nenhuma dentro desse governo militar. Demitir, remover ou aposentar quaisquer funcionários, cassar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer pessoa, decretar estado de sítio, suspender o habeas corpus para os crimes políticos. Essas são algumas das coisas que está no AI-5, que foi o pior dos piores. E o Costa e Silva, então, vai ficar doente logo após ele assumir o poder, depois de 2 anos. E quem assume, então, vai ser o Emílio Garastazo Médici, tá? Em outubro de 69, que é esse carinha aqui, que tá aqui do lado, olhando com cara feia pra gente. Durante o governo Médici, a gente vai ter o chamado Anos de Chumbo, tá? Porque o governo do Médici vai representar o período mais cruel da ditadura militar. Com o AI-5, então, o governo vai reprimir ainda mais, vai torturar, vai punir, vai perseguir tudo e todos. Por isso, ele vai ficar conhecido, então, como Anos de Chumbo.
O governo de Médici, então, vai ficar conhecido também pelo milagre econômico que aconteceu nesse período, porque vai aparecer bastante investimento estrangeiro e ele vai conseguir, então, melhorar um pouco a economia do Brasil, mas o custo vai ser o quê? Os salários dos trabalhadores não vão aumentar. Ou seja, quem era rico enriqueceu bastante nesse período e quem era pobre ficou muito pobre também. Continuo no próximo vídeo.